Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E nesta aula nós iremos falar sobre arquitetura e urbanismo. Você já pensou em construir um prédio, desenhar um prédio que tenha a sua cara, assim, as suas características, de um jeito que foge daquilo que você acredita ser comum? Esses prédios que você olha e fala, uau! Ou seja, quem é responsável por esse tipo de pensamento? Quem é que cria essa ideia? Quem é que coloca no papel a forma como aquele prédio foi construído? Me acompanhe! Como objetivo, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer e analisar a arquitetura e o urbanismo, suas relações, características e impactos. Pense um pouco. Você sabe como é projetada uma cidade? Sabe o que é arquitetura? Será que a gente sai construindo aí prédios, casas e tudo mais sem pensar numa forma de organizar os espaços para que possa ser confortável e ao mesmo tempo acessível e como que eu posso dizer, útil para todos? Será que existe alguém que se preocupa com isso? A arquitetura, então, é uma área muito complexa, pois se destina principalmente ao planejamento e à construção de áreas e edifícios que as pessoas utilizarão. Olha que legal! A arquitetura se preocupa com a construção de áreas e edifícios em que as pessoas vão utilizar. Então, é o arquiteto que pensa, junto com o engenheiro, que é um outro profissional da área da construção civil, como irá ser construído esse prédio, a infraestrutura, os materiais necessários, oferecendo segurança e credibilidade para que ele seja construído, para que ele possa durar o máximo possível e que as pessoas possam usufruir dele da melhor maneira possível. Uma obra arquitetônica mal sucedida pode ter impactos na relação das pessoas com o ambiente ou até mesmo na segurança de quem as usufrui. Por isso, o engenheiro e o arquiteto vão pensar junto, garantindo a segurança de quem vai usufruir deste local, seja uma casa ou seja um edifício de trabalho, certo? Bom, e ela também pode ter impactos com relação ao meio ambiente, porque de repente esta obra vai ser construída num lugar que pode vir a ser uma preservação ambiental, ou de repente construída num lugar onde ali eu posso, ao invés de construir um prédio, eu posso trazer ali um entretenimento, transformar aquele espaço inutilizado num parque, numa área onde eu ofereça entretenimento e diversão para os adultos, para os jovens, as crianças, os idosos. Então, antes de sair construindo, nós vamos pensar de o que nós vamos construir, se pode construir, se isso vai oferecer impactos ao meio ambiente e ao entretenimento das pessoas, se é realmente necessário construir aquele prédio, aquela casa, aquele bem material ali. Por isso, a arquitetura está muitas vezes ligada ao urbanismo, relacionada com o estudo, regulação, controle e planejamento de uma cidade. Tudo isso vai passar pelo viés do arquiteto, do engenheiro de construção civil, para que tudo seja construído de maneira pensada, sem exageros, sem gastos desnecessários, pensando sempre no bem maior que é a convivência no coletivo entre as pessoas. Ao se planejar uma cidade, é importante pensar no fluxo de carros, na quantidade de hospitais, áreas verdes e de lazer, por exemplo, para garantir o bem-estar da população em que nela habita. Bom, Maringá, no interior do nosso estado, Paraná, era tido como a cidade verde. Ainda não sei se nos dias atuais é assim, mas eu sei que até bem pouco tempo era referência para uma cidade ecológica, por causa das árvores que cobrem, que estão espalhadas por toda a cidade. Ou seja, há uma preocupação em também preservar o meio ambiente, deixando a cidade também bonita aos olhos de quem usufrui da mesma, de quem passa por lá para visitá-la ou de quem mora lá. Então temos que ter uma preocupação não só com quem construir moradias para as pessoas, mas também em preservar o meio ambiente, cuidar dos arredores,
para que o mundo também seja um mundo que possa ser aproveitado para pelas gerações futuras. E aí a gente vai abrir uma discussão sobre sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Pesquise na web o que é viver de maneira que você contribua com a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que se preocupam as pessoas que focam nessa área específica, sempre pensando nas gerações futuras e não só no presente. Ao projetar uma obra, muitos passos são dados antes da construção. Destacamos aqui 2 elementos presentes nesses processos: as plantas baixas e as maquetes. Eu trouxe aqui um exemplo de planta baixa para vocês. Então eu vou construir um imóvel, eu faço uma planta baixa para ter uma ideia de onde vai ficar, olha, a cozinha, o banheiro, o dormitório, né, os quartos, o salão, a sala, a varanda, olha só, então tudo é estudado. Aqui está dizendo quanto de área eu irei utilizar para a construção deste empreendimento em si. Então o nome que vamos dar a isso aqui é planta baixa. E também costumamos fazer a maquete. A maquete nos dá a ideia de como ela vai ficar visivelmente depois de pronta. Ou seja, a cor, a forma como ela vai ser estruturada. Observem esta maquete que eu trouxe a vocês. Olha, toda a preocupação sobre a ambientação. Veja que até um jardim aqui está posto, um jardim, nos lembra um jardim de inverno. Olha só que legal. Então toda a preocupação com relação à estética, as cores, tudo vai estar na maquete. A planta baixa nos mostra os cômodos, aonde eles ficarão localizados, a forma como eles serão construídos, e a maquete nos dá um olhar sobre a estética, como ela vai ficar depois de pronta. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de construção da Catedral de Maringá, do arquiteto José Augusto Bellucci. Olha que linda esta catedral. E daí eu te faço uma pergunta: o que te lembra quando você olha esta catedral? Será que ela tem a ideia de nos lembrar alguma coisa, algum objeto, algum artefato? Ou talvez ela faz referência a alguma época do passado? Por exemplo, o período gótico, românico. O que pode ser que nos lembra esta estrutura desta catedral? Fica também a curiosidade para que você pesquise após a nossa aula sobre quando o José Augusto Bellucci projetou esta catedral, o que ele queria nos fazer lembrar. Eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Pensando na estrutura da sua cidade, qual é o maior problema? Trânsito, falta de hospitais, falta de áreas verdes, ausência de lugares públicos para lazer, alagamentos? Pense aí, na sua cidade atualmente, qual é o problema que precisa ser resolvido em relação à infraestrutura da cidade? Pense, anote e eu já volto.
E aí, galera, pensou? Certamente há problemas que devem ser resolvidos com relação à infraestrutura na sua cidade. E sempre haverão, porque uma cidade ela está em constante transformação. E o que dá essa necessidade? O crescimento populacional. À medida que a cidade vai crescendo, a demanda de melhorias em relação à infraestrutura também vai aumentar para que possa garantir a segurança e o lazer. Tem que ter lazer. Toda cidade tem que oferecer lazer, não só locais para abrigar as pessoas ou prédios em que possamos trabalhar, mas tem que ter lazer, tem que ter parques, tem que ter parques, tem que ter ciclovias, tem que ter ciclovias, tem que ter lugares onde as pessoas possam, na hora de descanso, buscar entretenimento e sustentável, ou seja, de maneira que não explore ou agrida a natureza. Sustentabilidade, pensar formas de não explorar a natureza, garantindo a sobrevivência do meio para as gerações futuras. Já fui dando aí um caminho do que é sustentabilidade. Quando a aula terminar, pesquise mais a respeito deste assunto. Bom, continuando aqui, o primeiro passo, então, para a criação de um projeto da construção de um edifício ou de um imóvel, né, de qualquer imóvel que seja, é a criação da planta baixa, quando se pretende construir algo. Então, olha, eu quero construir a minha casa. Bom, na minha casa, então, eu vou fazer a planta baixa. Na minha casa eu quero uma cozinha, eu quero um banheiro, eu quero uma casa com espaços onde tudo está, espaços em potencial, espaços onde tudo será utilizado. Nenhum espaço ficará como inútil, sem ser utilizado. Então eu preciso de uma cozinha, preciso de um banheiro, preciso de 2 quartos, um para mim, um para os meus agregados ou para visitas e talvez 2 varandas ou às vezes um quarto. Eu sou um cara que sou solteiro, então eu quero não quero 2 quartos, eu quero um quarto. Quando chegar uma visita a gente vai se ajeitar na sala, mas como vai ser os móveis depois? Uma outra conversa, que vão estar nesta casa para quando eu receber minha visita, um sofá-cama, como vai ser? Ou seja, eu estou pensando em um ambiente que seja só o necessário para mim. Antigamente, as famílias nos séculos passados construíam aqueles casarões, não é mesmo? E aí hoje a gente olha para aqueles casarões e fala, caramba, quanta gente morava aí dentro, hein? Pois é, no passado as famílias eram grandes e hoje as famílias tendem a ser menores. Por que será? Uma outra pesquisa para você fazer aí também e ir desenvolvendo ainda mais, ampliando ainda mais o seu conhecimento. Caso se trate de um projeto de restauração ou reforma, é diferente, pois o edifício, o local ou objeto já estarão finalizados. Então, se nós vamos falar de restauração ou reforma de um edifício, nós já não vamos mais trabalhar com a planta baixa, aí a conversa já é outra. Portanto, os primeiros passos para a elaboração de um projeto de arquitetura é conhecer as características do terreno, dos arredores e dos moradores, suas expectativas com a obra ou o conjunto de obras, seu impacto no ambiente e na vida das pessoas e as condições de sua execução. Sabe essas obras que o governo vive construindo aí, de casas populares? Elas não são construídas ao vento, ao léu de qualquer maneira. Ela é pensada. Há um desenho, há uma maquete que é feita, as plantas baixas, o ambiente, né, o total de espaço necessário para essas famílias, como vai ser o local onde eles residirão, o que vai ter ali de entretenimento, como os arredores, esse terreno, esse solo que nós iremos utilizar, ele é apropriado, ele não é apropriado? Então vai haver todas essas preocupações antes de começarem as obras. E depois da pesquisa e dos estudos, costuma-se fazer uma tempestade de ideias e possibilidades, como essas que eu apontei para vocês. O arquiteto, então, ou a equipe de arquitetos, vai para a prancheta de desenho ou para o computador e são criados os croquis, os esboços e as plantas baixas, desenhos ou modelos em 2 e 3 dimensões. Gente, o que é importante aqui é que nós estamos numa aula de arte. E aonde a arte se insere dentro deste contexto? A arquitetura não é pertencente às artes, mas se utiliza da linguagem artística para a estética do espaço,
porque também estamos utilizando, por exemplo, aqui, ó, quando você vai fazer um croquis, um esboço, uma planta baixa, você está pensando, você está utilizando a linguagem das artes visuais, então você está com a linguagem artística, está executando a linguagem artística no criar estes croquis, estes esboços, então há necessidade de entender um pouco. Linhas, formas, cores, quando você vai pensar uma maquete, por exemplo, a estética, você vai se apropriar da linguagem artística para chegar num resultado que seja agradável aos seus olhos e de uma maneira benéfica para o seu conforto. Eu trouxe para vocês aqui, ó, a Lina Bobardi, que é uma italiana naturalizada brasileira, e ela é reconhecida por vários projetos que marcam a história da nossa arquitetura. Entre eles, o prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Você já viu o MASP na TV? Ou você já foi até o MASP? Você já pode, de repente, ter ido. Seus projetos oferecem diferentes experiências aos visitantes. Aqui a foto da Lina Bobardi. E como assim oferecem diferentes experiências? Está aí, olha aí, ó. O MASP, que é esse prédio aqui, olha que bonito que ele é. É um prédio muito visto na TV, geralmente quando há manifestações em São Paulo, as pessoas costumam se reunir em frente ao MASP. Aqui o Sesc Pompeia, também projetado pela Lina Bobardi, olha que legal, talvez uma construção futurista, observem esta construção, olha, o que te lembra este prédio, e olha que legal, logo aqui embaixo nós temos um prédio já mais antigo, um prédio em desuso. Então você vê o contexto entre o futuro e o passado, e aqui a casa de vidro. Esta casa de vidro seria uma casa mais voltada para a ideia de aproveitar as luzes do dia. É uma casa no meio de um bosque, pelo que nós podemos perceber. Aqui eu tenho uma ideia sustentável. Ao invés de eu gastar energia para iluminar a minha casa, eu vou usar a luz do dia, quando for dia, para iluminar a minha casa. E aí eu tenho, então, uma arquiteta que se preocupa com a sustentabilidade. Muito legal isso, não é? Nós temos outros arquitetos também, como, por exemplo, nós temos o Niemeyer, e aqui no Paraná ele projetou o Museu do Olho, que seria o MON, Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba. Faço o convite para quem é do interior do Paraná fazer a visita neste museu. Não pode vir a Curitiba e não visitar o MON, para que vocês possam ver e observar e pensar nessas questões. Será que o Niemeyer estava preocupado com estas preocupações, essas questões que eu levantei aqui para vocês? Fica a dica. Eu vou trazer uma nova atividade. Que tal agora você esboçar um projeto? Agora é a sua vez de esboçar um projeto para a construção de um imóvel que você queira construir. Pense numa planta baixa ou já parta para um desenho que pode ser a futura maquete de um imóvel que você queira construir com a sua cara, mas pense vou te dar o desafio de pensar sustentabilidade. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer o seu esboço? Claro que não dá tempo de pensar muito, mas já deu para começar alguma ideia aí. Depois da aula, continue trabalhando nela. Nessa aula, nós conhecemos e analisamos a arquitetura e o urbanismo, suas relações, características e impactos. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!